São Paulo não foi genial, beleza, todos nós concordamos, não era aquele time que empilhava chances claras como vinha acontecendo, só que não tem como a pauta não ser outra, a não ser a arbitragem novamente contra o Palmeiras. E não falando que o Palmeiras é favorecido, obviamente, não é por conta do time. Mais uma vez, aconteceu contra eles de novo, e o caso é a arbitragem em si. Antes de começar o vídeo, obviamente, para discorrer um pouco sobre o jogo, fazer aquela análise tática de sempre, vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like aí, ativar o sininho se possível. Se puder me seguir nas outras redes sociais também, eu vou estar deixando aqui na descrição. E, cara, falando sobre o primeiro tempo, 30 minutos iniciais em que eu não vou falar que só deu o Palmeiras, porque o Palmeiras não é aquele time de pressão, um time que vai estar com a bola o tempo todo, que vai empilhar uma chance atrás da outra, que vai afundar o time para frente. Não é isso. O Palmeiras era um time muito melhor na marcação, com aquela marcação mano a mano característica do Abel, completamente encaixada. E aí fica difícil para o São Paulo pôr a bola no chão e jogar. Aí o Palmeiras conseguia ter um pouco mais de consciência com a bola no pé e aí rondava um pouco mais o setor ofensivo. Então, aqueles 30 primeiros minutos ali era só Palmeiras sendo criando não criando chances, né? Porque a gente tem aquela do gol e basicamente chance clara era só isso. Teve aquela cabeçada do Flaco, mas não é chance clara. Mas tem a chance do gol. E aí o São Paulo jogando contra um time que marca mano a mano, um time que a gente já sabe que tem essa característica do ataque rápido, não dá para o São Paulo perder uma bola mais uma vez naquela região do campo. Aconteceu isso no 3-1 no Paulista, que o Bobadilha erra na saída, e agora dessa vez o Luciano perde a bola e gera um ataque rápido do Palmeiras, e aonde acontece o gol. O Palmeiras costuma ser um time muito letal nesse tipo de ataque, então fica muito difícil para o São Paulo consertar. O Palmeiras gosta muito de atacar rápido. E aí você percebe, até por características não só da equipe, como dos jogadores, o que acabou culminando no gol do Palmeiras com o Maurício. O São Paulo até tenta consertar durante a jogada ali o erro, mas ficou difícil. E aí vem o gol. Aí o São Paulo, só lá depois da parada para hidratação. O São Paulo foi o time que conseguiu pôr a bola no chão, ainda assim com muita dificuldade. E aí, se você perceber os últimos jogos, como o São Paulo criava suas chances, era quase na maioria nas suas bolas longas. Alguém correndo nas costas da zaga, alguém tentando buscar essa corrida. Só que hoje estava muito difícil, isso não aconteceu. Acho que isso aconteceu, salvo engano, uma vez que foi o Sabino encontrando o Caleri. No mais, o São Paulo não conseguiu exercer essa bola longa. Essa bola longa não existiu hoje. E o São Paulo não conseguia se desencaixar da marcação do Palmeiras. Foi muito difícil. Foi realmente para o São Paulo criar alguma coisa, quase que um parto. Quase sempre era algum cruzamento. Enfim, mais porque realmente o time foi um pouco mais lento com a bola no pé e não conseguia executar essa bola longa. Aí erra novamente, é um Lucas tentando dar um passe de letra, vem o contra-ataque e o Palmeiras tem outra chance clara que o Piquerez acaba errando. Só aí são duas chances claras, como eu falei. O Palmeiras foi melhor porque conseguiu encaixar mais a sua marcação. E não porque o Palmeiras teve sufocando o São Paulo com posse de bola, com chances claras e deixando o time, quer dizer, até deixando o time de São Paulo um pouco mais lá em cima. Enfim, é que até porque são estilos diferentes de jogo também. Mas dentro do estilo de jogo do Palmeiras, foi sim efetivo. Aí volta do intervalo, o São Paulo novamente, posse de bola, dessa vez conseguia tocar a bola com mais consciência, conseguia pôr ela no chão, e aí acontece o lance do pênalti. E aí é o que eu falo, esse tipo de jogo é decidido nos mínimos detalhes. Nos mínimos, nos poucos detalhes. Por exemplo, o Palmeiras teve a chance de abrir o 2-0. Não aconteceu. O São Paulo viria a ter um pênalti ao seu favor e aí sim empataria e igualaria no placar. O Palmeiras seria um time que que deveria minimamente sair um pouco mais, isso deixaria um jogo talvez um pouco mais truncado, com as duas equipes tentando não sair tanto. E aí, beleza, mudaria totalmente o panorama do jogo. Se o Palmeiras ia fazer outro gol depois daquilo, nós não sabemos. Não dá para prever. Fato é que o pênalti não foi marcado, foi um pênalti claro e isso acaba decidindo o jogo, porque novamente eu aviso, é decidido nos mínimos detalhes.
E o Palmeiras errando o gol deu a oportunidade do São Paulo empatar a partida. Aí não marca o gol, não marca o pênalti a favor do São Paulo. Na sequência, o Palmeiras tem uma falta a seu favor, jogada ensaiada, o São Paulo erra novamente defensivamente, gol do Flaco Lopes e 2-0. Aí o São Paulo novamente, naquele estilo de jogo, tentando achar essa bola longa, muita dificuldade, o Palmeiras com a marcação muito encaixada, e vem um pênalti que, na minha opinião, é aquele típico pênalti de compensação. Não sabemos o que aconteceu, se alguém. Enfim, fato é que não foi pênalti. O segundo pênalti, que a Daiane definitivamente apontou a marca da Cal, não é pênalti. Não é pênalti. E o São Paulo diminui naquele momento, aí não dá para falar que foi um pênalti de compensação, por quê? Porque o São Paulo, naquele momento que teria o pênalti a seu favor, empataria o jogo. Nesse momento, já tinha 2-0 a favor do Palmeiras, e aí o São Paulo diminui o placar. Enfim, aí depois ficou muito difícil, na base do abafa também o São Paulo tentou, não conseguiu, e fim de jogo. Comentando até sobre um pouco das coisas do jogo, o primeiro fato acho que é a substituição do Luan. Acabei de ver que o Crespo falou que o Danielzinho não estava a 100%, novamente. É uma questão física, e aí fica difícil. Beleza, pode até se falar se ele poderia ter colocado outro cara no lugar, enfim. O Pablo Maia não vem bem também. N questões. É, o que eu acho que eu vi muita gente falando que o São Paulo foi muito abaixo. Eu acho que o São Paulo jogou o que vinha jogando nos últimos jogos, só que não conseguiu encontrar essa bola longa. São Paulo encontrava o seu primeiro gol na bola longa, fazia o outro time sair um pouco mais e aí o São Paulo conseguia exercer um pouco mais o seu estilo de jogo. É o que vinha pelo menos acontecendo nos últimos jogos. Mas acho que sai como positivo essa campanha do São Paulo no Campeonato Paulista, porque lá no começo era desastroso, o São Paulo conseguiu se acertar durante a competição, cresceu e chegou até a semifinal. Mais uma vez a arbitragem acabou decidindo o resultado, influenciando no resultado final do duelo, e aí o São Paulo acaba eliminado por mais um ano por conta desses erros de arbitragem. Triste e lamentável, mas dentro do que se esperava, o São Paulo foi acima do que poderia. Tá bem, a projeção até melhora pro ano. Enfim, agora é se acertar, vem o Campeonato Brasileiro. Semana que vem já estamos lá em cima, isso é positivo. A projeção é outra. Substituições. Danielzinho, obviamente, estava melhor que o Luan. E atuações também, né? Quem mais entrou? O Cauli, acho que foi um pouco mais ativo no jogo. Ele apareceu para o jogo, estava buscando ser aquele cara que flutua, que aparece entre linhas, coisa que o São Paulo não estava tendo. E quem foi o último jogador que entrou? O André Silva entrou ali por ser um centroavante e aí acabou que nem tocou na bola direito, porque o São Paulo só estava na base do abafa cruzando bola para a área. Falando sobre as atuações, cara, meu Deus do céu, o Lucas assim, coisa de loucura, assim. Não sei se o Lucas estava com medo do gramado mais uma vez de se machucar. Só que o fato é que o Lucas não jogou bola. A bola mal passou pelo pé dele. Quando ele estava tentando arrancar num lance lá, ele não tocou a bola, tentou passar no meio de 4 jogadores. E foi um cara muito sumido no jogo. Um cara que deveria chamar a responsabilidade estava fora do jogo, basicamente. Estava em outro mundo, não sei o que aconteceu com o Lucas, mas fato é que ele não conseguiu jogar hoje, não conseguiu fazer absolutamente nada. Como eu falei, o Cauli entrou e foi um cara muito mais ativo, que se movimentava, que vinha buscar esse passe entre linhas, estava realmente rodando. O Lucas não foi esse cara em nenhum momento no jogo de hoje, em nenhum momento. Você via muitas vezes o Lucas dando opção, mas esperando a bola mais parado. Não era um cara que fazia uma corrida, que tentava alguma coisa, era um cara que esperava a bola no pé dele. E aí fica muito difícil do Lucas exercer o jogo dele se ele não é um cara que se movimenta. Outro cara que também foi muito mal e muito sumido é o Luciano. Eu não falo que ele foi tão mal porque aí depende um pouco mais de um cara que joga mais à frente, mas mesmo assim, ainda tentou vir buscar a bola porque via que não iria receber tanto. E aí acaba que
pelo papel, acaba pesando um pouco menos do papel de importância ali, porque é um cara que depende um pouco mais do sistema da equipe para ele poder é, ser colaborativo. Mas mesmo assim foi mal. Era o cara que era para chamar a responsabilidade também. Assim como o Caleri, que também foi mal, mas como eu falei, fica muito difícil. Nem mesmo aquelas bolas longas que era para o Caleri brigar lá na frente, o São Paulo conseguiu hoje. Acho que poderia ser um ponto também. E aí é onde o Caleri iria resolver, enfim, brigando lá na frente. Mas mais uma vez, muito mal. Outro cara que eu não gostei nem um pouco da atuação hoje é o Enzo Dias. Porque, tipo assim, o Enzo Dias, ele, a gente sabe, na minha opinião, é um jogador que é nota 7 nas duas vertentes. Ele é nota 7 defendendo e nota 7 atacando. É um jogador que pode ser muito colaborativo com o São Paulo. É um jogador dentro das expectativas muito bom para essa situação que o São Paulo vive. Mas ele errou muito hoje. Foi um cara que faltou ter um pouco mais de calma no jogo. Parecia um pouco nervoso, porque sempre que o Enzo Dias recebia a bola, ele olhava apenas para frente e ele precisava ter um pouco mais de calma, pisar na bola e recomeçar o jogo. E não ficar apenas insistindo toda hora num cruzamento que não estava dando certo, que não estava buscando ninguém. Esse foi o Enzo Dias hoje. E aí ele forçou muita bola, poderia ter um pouco mais de calma na jogada. O Marcos Antônio em muitas jogadas aparecia com ele ali. Uma jogada ele, outra ele até acertou dando um passe por dentro. Mas aí ficava difícil na sequência, porque alguém quase sempre nunca dominava. O Enzo Dias errou um passe no segundo tempo de 3 dedos, que é uma loucura. É uma loucura um jogador profissional errar um passe daquele, que não poderia errar um passe daquele. Ele tinha 3 opções para ele acertar: um cara por dentro, 2 caras que chegavam. Ele conseguiu dar o passe no meio dos 3. E aí é realmente uma atuação muito abaixo, parecia muito nervoso o Enzo Dias. O Arboleda, para mim, erra no segundo gol. Ele não sobe e a bola acaba sobrando no Flaco Lopes. O Sabino, para mim, foi bem. O Lucas Ramon também foi bem, dentro do que poderia. Luan, difícil falar, porque era um cara que não vinha jogando, então teve realmente muito abaixo. O Marcos Antônio era o cara mais lúcido que tentava ali. Quem mais? Marcos Antônio. Bobadilha, acho que também muito sumido, foi um cara muito omisso no jogo, e aí você precisa da participação maior do Bobadilha porque o Danielzinho tá de fora, e aí não foi o que aconteceu. Os outros 3 da frente já comentei sobre. E é isso, cara. Encerrada a campanha no Paulistão, poderia realmente ter avançado a final, fica aquele gostinho de que poderia. Só que aí a arbitragem novamente decide. E, novamente, não é o Palmeiras. É a arbitragem que erra. Vai errar para o São Paulo, vai errar para o Palmeiras, vai errar. A Daiane, que a gente havia elogiado no jogo contra o Novo Horizontino, realmente ela seguiu um critério. Hoje foi realmente abaixo. E acho que passa um pouco também a atuação dela mais abaixo pelo VAR. O árbitro de vídeo hoje não chamou para dar o pênalti e não chamou para rever o pênalti que ela havia dado. Então acho que entra numa das piores atuações da história do árbitro de vídeo no Brasil, justamente por esses 2 lances capitais, porque não chamou para ela rever aquele primeiro pênalti e não chamou para ela rever o pênalti que ela marcou, porque aquilo ali não tem como ser considerado pênalti. Não tem como ser considerado pênalti a segunda jogada. É um contato completamente de jogo, é um absurdo dos 2 lados. O VAR não chamar para dar o primeiro pênalti e não chamar para rever o segundo. E aí acaba decidindo o jogo, cara. Acaba decidindo o jogo. Você acaba falando que pode ser um pênalti de compensação, mas não compensou, porque naquele momento o Palmeiras já tinha 2-0. E aí, difícil. Difícil, mas acaba saindo como positivo, né? O ano do São Paulo. O ano não, desculpa, o campeonato do São Paulo, pelo que se esperava mais, mas poderia ter um pouco mais. É isso, novamente, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like. Se puder, por favor, me seguir nas outras redes sociais, eu vou estar deixando aqui na descrição. Tamo junto. Nos vemos na semana que vem, provavelmente, que tem jogo do São Paulo. Enfim, vou tentar trazer algum conteúdo. E é nóis.